E de Ainda não, você? professor, fica vermelho. Agora Boa! tá. Agora valeu, Francisco. Francisco, talvez você seja o meu porta-voz aí do chat, viu? Talvez. Não precisa falar o tempo todo e tal, mas se for uma coisa urgente, entendeu? Você pode falar Beleza. comigo. Bom dia, gente. Seja todo mundo bem-vindo a mais uma aula nossa que nós estamos gravando. Essa é mais uma aula sobre análise gramatical, análise sintática, enfim, discussão das categorias de sujeito, predicado. É mais uma aula em que nós vamos tratar de complemento nominal, complemento verbal. E mais uma aula em que eu vou tentar, nesses, enfim, 35 minutos que ainda tenho aqui, porque nós já tivemos uma introdução sem ser gravada, né? Já tivemos uma negociação aí com a turma. Eu vou tentar tratar de agente da passiva se der tempo, tá? Se não der tempo, a gente deixa para o próximo vídeo. O que eu quero com vocês agora é que vocês estejam atentos para anotar o que nós estamos estudando, colocar palavras-chave aí. Não necessariamente vocês vão conseguir captar todos os conceitos que eu vou apresentar agora para vocês, tá? Mas no sistema, vocês vão ter lá os conceitos tal como tem na gramática, os conceitos tal como eu vou dar aqui, tá? Eu vou postar tudo lá no sistema como atividade dessa semana. Agora vocês precisam estar atentos para me ouvir e para ir captando palavras-chave. Por que eu estou dizendo mais uma aula sobre isso? Que com esse grupo eu ainda não tive. Porque lá no canal do professor Ciro Soares dos Santos, que é o canal em que eu posto as aulas, já dei esse mesmo tipo de aula para outras turmas. Então vocês podem ir lá, sempre eu tento fazer uma coisa diferente. Tem uma aula em que eu explico tudo a partir de frases de Martin Luther King Jr., existe, enfim, vocês vão encontrar lá outras aulas com outros textos em que vocês vão poder estudar esse conteúdo melhor ainda, tá? Está no título da aula os conteúdos que nós estamos trabalhando aqui e os exercícios que nós estamos fazendo de avaliação e para aprendizagem. Para aprendizagem e de avaliação são idênticos, não tem pegadinha. E o estudo que a gente vai fazer, eu vou projetar o material agora, o estudo que nós vamos fazer desses tópicos que eu vou apresentar aqui os conceitos e exemplos em texto, ele não vai ser assim, com exceções, ele não vai ser com pegadinha, não. Eu quero que vocês sejam capazes de desenvolver a seguinte habilidade: compreender um conceito e associar esse conceito com um fato. É o mesmo exercício que vocês fazem para aprender química, para aprender física, para aprender matemática, para aprender história, para aprender geografia. É esse tipo de inteligência que nós vamos exercitar a partir de agora, tá? E como é que nós vamos fazer? Nós vamos ler um pequeno texto a respeito do Conto Maravilhoso. Então, de uma vez só, a gente vai aprender uma noção de literatura e eu vou mostrar exemplos de questões gramaticais. Aí, quando for na nossa aula de reposição, que eu já combinei com vocês no momento inicial da nossa aula, nós vamos ver essas coisas de novo, dialogando. E aí lá a gente já vai ter condições de, sem estar gravando, vocês me fazerem perguntas, eu parar para vocês copiar e tal. Vai ser uma aula bem legal. Parte dela eu vou gravar e parte dela nós vamos poder tirar dúvida. Então, agora, já fiz a introdução, eu vou compartilhar mais opções. Eu vou compartilhar, não é aqui. Onde é que eu compartilho? É nessa setinha. Eu vou compartilhar o material que eu preparei para essa aula, é um material inédito. Eu ainda não tinha trabalhado esse material com nenhuma turma. E lá no canal vocês vão encontrar outras aulas que eu dei para outras turmas, para vocês, se não aprenderem com essa aula, poderem aprender com a outra. Eu vou pedir para o meu diretor, Francisco, por gentileza, me dizer como é que ele está vendo aí a tela, se está vendo direitinho, se dá para vocês Tá, acompanhar. tá dando para ver de boa, professor. Valeu, obrigado, viu? Né? Então, gente, olha, os conteúdos são esses aí. Aí eu vou aqui num ritmo tranquilo, na expectativa de que vocês estão anotando, entendeu? Conto maravilhoso, sujeito predicado, complemento nominal e verbal, e essa relação com a gente da passiva aí, talvez, certo? Porque ficou aqui bastante imprensado. Talvez, foi até um exagero meu colocar isso aqui, mas vamos tentar, eu vou pelo menos mostrar. Qual é o meu objetivo aqui, gente, com vocês? É que vocês sejam capazes de compreender os conceitos.
certo? Não é ainda memorizar, não é ainda decorar, não é ainda analisar alguma coisa, mas que vocês sejam capazes de compreender os conceitos, as definições que eu vou dar, que vocês sejam capazes de compreender a partir dos exemplos que eu vou apresentar para vocês, certo? Esse conteúdo é possível que muitos de vocês já tenham estudado na escola, no ensino fundamental, certo? O que a gente vai fazer aqui é aprender a mais ainda analisar como é que a nossa língua se organiza na escrita. Foi aquilo que eu anunciei na primeira aula nossa, né? E nós vamos estudar variante linguística padrão. É a que se usa nos textos ditos cultos, né? Nos textos que são privilegiados. Então, o nosso exercício de análise aqui é o seguinte: dado esse texto, identifique relações aí de sujeito-predicado, identifique relações de complemento nominal e complemento verbal. Essa é a nossa tarefa com a leitura para fazer a análise desse texto. Agora, antes de fazer a análise, vamos aprender sobre o conteúdo do texto. Se eu perguntar para vocês o que é um conto maravilhoso, ou se vocês assistirem a um filme ou assistirem a uma série, o que seria uma série em que se manifesta o maravilhoso? Tem uma série aí que eu achei muito feia. Não sei se vocês viram essa série. Que tem os meninos, parece que... Eita, vocês estão conseguindo ver a tela, então? Eu acho que eu atrapalhei. Não, professor, dá para ver normalmente. Ah, foi, tá. Que eu mexi aqui no touchpad. Tem uma série aí em que os seres humanos começam a nascer com umas coisas de bicho. Eu não gostei, não. Não deu a menor vontade de ver. Mas está fazendo muito sucesso. Será que essa série é uma série em que se manifesta o maravilhoso? Vamos ver. Vocês vão poder me dizer depois. Eu não vi a série, não, viu? Olhe, o que nos interessa é a noção de conto maravilhoso. Certo? Conto maravilhoso. Eu vou mostrar para vocês como é que o que é que eu anotaria desse trecho aqui se eu tivesse no lugar de vocês e fosse cobrado de mim, talvez, uma questão para eu explicar o que é o conto maravilhoso, o que é o maravilhoso, certo? Então vamos aqui, olha. O conto maravilhoso é um gênero da literatura, ou seja, é um certo modelo de texto, é um certo padrão de texto. Onde tem gênero, vamos entender assim, certo? De um certo modo de usar a linguagem para contar histórias, acaba surgindo um certo tipo de história que se chama de conto maravilhoso, certo? E esse conto maravilhoso, eu marcaria isso, olha, eu escreveria aí no papel, conto maravilhoso, e escreveria a palavra sobrenatural. Esse texto não é meu, eu estou adaptando para fins de aula, eu vou tirar esses parênteses aqui, certo? Fica mais fácil para vocês. Sobrenatural. O conto maravilhoso trabalha com o sobrenatural. Quem estudou o conto maravilhoso inspirou a escrita desse pequeno verbete, dessa definição aqui, foi um estudioso chamado Todorov. Nesse livro aí, Introdução à Literatura Fantástica. Não arrisquei o meu francês potiguar, tá? Então, segundo este autor, o maravilhoso é o gênero no qual se inclui as obras em que não é possível, anotaria isso, não é possível explicação racional para... Eu pararia aqui, porque eu já marquei lá sobrenatural, colocaria um traço e colocaria aqui. Não é possível qualquer explicação. Tranquilo, gente? Tranquilo? O que eu quero que fique na cabeça de vocês, com a leitura desse verbete sobre o conteúdo, é isso. No conto maravilhoso, aparece algo que é fora da ordem, que não é uma coisa natural, e não tem nenhuma explicação. Na aula que a gente teve introdutória sobre o conto popular, a gente viu que, de repente, a Chapeuzinho começa a falar com um lobo e está tudo certo, né? Ela não questiona. Rapaz, lobo fala. Ela aceita, entendeu? Não tem explicação, tá? Um lobo que quer comer uma vovozinha. Não precisa explicar, certo? A história vai e a gente se envolve e vive a história. Então, eu estou me demorando um instante nisso aqui para vocês anotarem. Maravilhoso, traço, sobrenatural, traço, sem explicação. É isso que é para ficar na mente de vocês. Tudo bem, Francisco? Vou avançar. Então, o herói e o leitor implícito, porque assim, todo texto ele é escrito para alguém. Aí, quando a gente lê um texto, é possível supor, imaginar quem é esse leitor, certo?
Isso não interessa para a nossa aula, digamos assim, discutir isso como teoria, tá? Mas a teoria da Professor, literatura trata disso. Diga lá, meu caro. o computador de Joyce parece que vai desligar, eu acho que ele está Tá descarregando. certo, tá certo. Esse tipo de aviso Provavelmente. não precisa, não. Viu? É só se for uma urgência. Joyce depois vê a aula gravada, ela volta e a gente vai repetir, né? Tem a reposição. Então, olhe, esse leitor que se envolve com o texto, nessa narrativa maravilhosa, aceita a história. Eu acho que foi a experiência de vocês, não sei se foi a turma de informática, que disse assim: ah, eu tinha medo. Eu fico com medo quando o Chapeuzinho Vermelho fica falando, né? Que boca grande, que olho grande, que mão grande, né? A gente simplesmente aceita, entendeu? Você está vendo uma série ali e a série contraria totalmente as leis da natureza, né? Contraria, né? Não tem surpresa, ela contraria, você vai, tá tudo bem, certo? A definição do gênero maravilhoso é determinada na relação estabelecida por Todorov com dois outros gêneros. Pronto. Isso aqui, se eu tivesse copiando no lugar de vocês, o que eu copiei antes, eu colocaria um sinalzão de diferente, tá? Maravilhoso, traço sobrenatural, traço sem explicação, dois traços, uma barra. É diferente do que, gente? Ele estabelece, olha, o primeiro gênero é o fantástico. O fantástico, olha. O fantástico é aquele texto em que o herói, aquele que quer realizar algo, a menina que quer levar os doces para a vovozinha, no nosso conto lá, Chapeuzinho Vermelho. O herói, cadê? Ele mantém uma certa hesitação entre uma explicação natural e uma sobrenatural dos fenômenos. Tudo bem? Então eu colocaria diferente do fantástico e eu colocaria dois pontos: hesitação entre racional e irracional. O herói do gênero fantástico ele fica na dúvida, certo? Ok? O segundo, o segundo gênero é o estranho, nessa explicação de Todorov. É o estranho. No estranho, que é fornecida pelo narrador e pelos personagens, uma explicação racional dos fenômenos insólitos. A palavra insólito, para vocês acrescentarem ao vocabulário de vocês, a palavra insólito quer dizer, digamos assim, inesperado, fora de ordem, incomum, certo? Agora, o que já foi dito antes é o que eu quero que vocês tenham como definição para, digamos assim, ampliar o repertório cultural de vocês, certo? É o que é o maravilhoso. É aquilo que vai sendo aceito sem explicação, certo? Então, seguindo esse critério dicotômico, ou seja, dicotomia é você ter dois lados, certo? Racional e irracional, esses três gêneros são distribuídos em estranho, fantástico e maravilhoso, tá? Por esse estudioso da literatura. Todo mundo entendeu o que é o maravilhoso. O maravilhoso se manifesta num conto, que é o que nos interessa aqui, mas eu estou falando que também aparece num filme, numa série, quando aquilo que é sobrenatural simplesmente é aceito. Simplesmente é aceito. Certo? Numa boa, o personagem entra naquele mundo ali e não questiona. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Então, olha, agora eu gostaria que vocês tivessem na mente de vocês duas noções que são básicas para a gente avançar na compreensão da parte de gramática da nossa aula. Essa foi uma orientação teórica, né, do que é o gênero maravilhoso. No conto Chapeuzinho Vermelho, ela fala com um lobo numa boa, a versão que eu postei para vocês. O lobo corta a barriga, o caçador corta a barriga do lobo, o lobo não acorda, está tudo bem, todo mundo continua lendo e o conto não é considerado incoerente. A gente aceita essa coisa fora de ordem, insólita, sobrenatural, tá? Agora, o que nós vamos fazer a partir de agora, nesses 20 e pouquinhos minutos que nos resta, é tentar compreender alguns conceitos, tá? Então, o primeiro conceito que eu quero que vocês tenham em mente, para a gente poder avançar, é o conceito de verbo. Se vocês não têm ainda o conceito de verbo, vão adquirir a partir de agora, tá? Olha, essa palavra aqui é,
Olhe, essa palavra aqui, olhe, aceitam. Dê uma olhadinha aí, tentem entender, acompanhe comigo o raciocínio. Outra vez a palavra é aqui. Outra vez a palavra é. Por que que aparece tanto essa coisa nesse texto? Porque é um verbete, é um texto que é como se fosse de uma enciclopédia, de um dicionário. Ele é um texto que é escrito para dizer o que algo é. Definir algo, entendeu? Então vai aparecer muito essa forma verbal aí. Certo? Então, olha, são, certo? Aqui. Então, gente, se vocês quiserem anotar uma definição de verbo antes de olhar para pesquisar e encontrar a própria definição que vocês busquem, anotem o seguinte: verbo, palavras que podem ser colocadas no presente, no passado e no futuro. Certo? Eu vou dizer de novo. Infelizmente, eu não estou com minha outra tela aqui para eu ir vendo e digitando no chat. Eu não vou atrapalhar a exposição por causa dessa minha condição aqui. Mas anotem assim: verbo, as palavras que podem ser colocadas no presente, no passado ou no futuro. Isso é uma definição didática de verbo. Ela é incompleta, mas ela ajuda. Podem ver que a palavra é, que eu marquei aqui quatro vezes, né? Não, quatro vezes a palavra são e a palavra aceitam. São palavras que têm em si a noção, aqui mais uma vez não é? O maravilhoso é, porque é um texto que é feito para definir algo, para conceituar algo, tá? Então, essas palavras, vocês observem que elas estão no presente. O conto maravilhoso o maravilhoso a narrativa maravilhosa aceita, estou apontando aí na tela para vocês, olha. O primeiro o segundo os gêneros são. Então, isso tudo está no presente. Poderia estar no passado. O conto maravilhoso foi ou era. Entenderam aqui no primeiro caso? O maravilhoso foi ou era. O primeiro foi ou era, ou então no futuro. O conto maravilhoso será. Ok? Ou então seria. O conto maravilhoso nesse segundo caso aqui que eu estou apontando para vocês. Por favor, meu diretor, porta-voz da turma, se eu estiver explicando de uma forma que vocês não estejam acompanhando o raciocínio, peça para eu repetir. Certo? Tudo bem? Entenderam a noção de Beleza. verbo? Francisco, você entendeu? Essa Entendi. noção, as Tô conseguindo palavras que acompanhar. você pode colocar no presente, no passado ou no futuro, são os verbos. Certo? Beleza? Beleza. Professor, Essa é uma primeira professor, noção, um conceito incompleto, um conceito simples, didático para uma aula. Quem pediu a palavra pode falar. esse material o senhor vai deixar disponibilizado, porque eu estava anotando os conteúdos, o senhor passou, aí o senhor vai deixar lá no Google Sala dela para gente? Eu anunciei que vou deixar lá. O que eu peço que vocês vão anotando não é a aula toda. Eu quero que vocês vão treinando, aprendendo a anotar o que está estudando, palavras-chave, entendeu? Verbo, traço, coloca no passado, presente ou futuro. Pronto, é isso que é para ficar. Eu estou me demorando aqui uns 3 minutos e você anota essas 4 palavras. Hashtag verbo, 2 pontos, presente, passado ou futuro. Aí você vai entender, são as palavras que eu coloco no presente, no passado ou no futuro. Certo, gente? Beleza? Agora eu quero tratar com vocês uma noção outra. Eu vou usar outra cor de lápis para vocês. Uma noção outra que é a noção de substantivo. Depois eu vou tratar de adjetivo, hoje não, tá? O nome das coisas são os substantivos. Então, por exemplo, conto, conto. Por exemplo, deixa eu ver aqui, obras, certo? Por exemplo, aqui, hesitação, hesitação. São nomes de coisas. Fica claro para vocês isso, gente? Verbo, palavras que eu coloco no presente, passado ou futuro. Substantivo, o nome das coisas. Posso avançar?
Vamos, meu porta-voz. Posso? Pode, eu estava aqui escrevendo. A tarefa que vocês vão fazer como exercício de avaliação é pura e simplesmente isso. Eu vou dar um texto como esse e vou dizer: encontro tantos verbos, tantos substantivos, tantos sujeitos, tantos predicados. Todo mundo entendeu? É simplesmente isso. Não tem surpresa, é uma prova sem surpresa. Pronto. Eu já expliquei para vocês aqui a noção de verbo e a noção de substantivo, o conceito, e mostrei exemplos nesse texto em que a gente aprendeu sobre o maravilhoso, que é quando uma história tem coisa sobrenatural e que ninguém está nem aí, simplesmente aceita. Chapeuzinho Vermelho falando com o lobo mau numa boa. Não tem problema nenhum o lobo falar. Nem um lobo querer comer uma vovó e engolir a Chapeuzinho. Não tem problema. Vai todo mundo aceitando numa boa, inclusive nós, os leitores, certo? E eu mostrei que as palavras são e aceitam são verbos. Porque são palavras que podem ser colocadas no presente, no passado ou no futuro. E as palavras contos, obras e hesitação são nomes de coisas. Conto é o nome de um certo gênero de literatura. Obra, eu não sei definir agora o que é uma obra, né? Jesus amado. É um texto literário, né? Um texto literário a gente chama de obra. E hesitação é o nome que se dá a uma espécie de sentimento, né? De comportamento, quando a pessoa fica dividida, né? A gente chama isso de hesitação. Tudo bem, gente? Beleza? Prestem atenção nisso aqui para vocês perceberem e colocarem aí uma observação. Olhe, muito comum, não é toda vez, muito comum que na nossa língua, não sei em outras como é que funciona. Se vocês forem aprender inglês direitinho, vocês vão ver como é difícil usar os artigos. Vejam que o substantivo vem com artigo aqui antes, olha, nesses casos que eu marquei com vocês. É comum, é normal no português vir a palavra uma ou as antes do substantivo. As palavras uma, os, as são os artigos. O que os artigos fazem? Eles definem ou indefinem. Percebam a diferença aqui, olha. Isso aqui é bem importante para o que a gente vai estudar no futuro, viu? Percebam aqui todo um encadeamento lógico para a gente poder acompanhar as aulas direitinho. O conto é. O conto é. Como eu estou querendo definir o conto, eu uso o artigo definido. O conto é tal. Agora, um gênero está indefinindo. O artigo está indefinindo. A melhor forma de entender isso é sair desse texto e pensar comigo na seguinte situação. Você está na sua casa, aí alguém bate palmas lá na frente. Você olha pela janela, vê uma moça ou um rapaz, eu já estou dizendo uma, né? Aí sua mãe, sua tia, sua avó falou nada sobre alguém e a sua casa naquele momento. Aí você olha para sua mãe, sua avó, seu pai e diz assim: uma pessoa está ali fora, um rapaz está ali fora, uma moça. Esse uma, indefine. Você não sabe quem é. Agora, se seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia disserem: virá alguém aqui daqui a 2 horas, deixar um presente, vai ser uma moça. Aí quando você olha pela porta, quando alguém bateu palma, você diz: a moça está aqui. O que é que você está dizendo? Que a pessoa que ele definiu para você chegou. Certo? Então, para perceber o substantivo, você identifica o artigo. Uma palavra teve um artigo antes, ela é um substantivo. Certo? Pronto. Professor. Com essas duas, vocês estão vendo que estão chamando minha tia aqui, né? Normal. Eu vou continuar como se não tivesse acontecendo nada. Professor. Oi. Então, no caso, para a situação que o senhor falou anteriormente, ser usado um artigo definido para definir algo, seria a pessoa chegar, bater na porta e dizer: é Carol, por exemplo.
Eu estou definindo a pessoa e sabendo quem ela é. É um artigo definido, porque eu não sabia quem era. No caso, para saber quem é, seria um AE. Usar o E. Exatamente. A gente já usa o é quando usa o a, né? Exatamente. A menina, é a menina que você falou, né? Pois bem, gente, agora nós vamos passar aqui 4 conceitos nesses 10 minutos. Vocês vão raciocinar comigo. Atentem, abram o coração e a mente. Olhe, essa parte aqui, olhe, do espaço vazio, eu estou retomando. A aula sempre pressupõe a anterior. Eu já mostrei isso para vocês. Entre o início aqui do parágrafo e o primeiro ponto, nesse trecho aqui, eu tenho o período 1. Certo? A cada ponto, eu tenho os outros períodos do texto. Eu estou marcando na tela, por favor, acompanhe comigo o raciocínio. Certo? Os períodos não são obrigatoriamente escritos da maneira como eu estou mostrando aqui para vocês. Eu adaptei para poder vocês entenderem o que eu quero que vocês entendam. Certo? Vamos comigo. Cada período desse, aqui é o período 1, aí onde tem aqui segundo até o outro ponto é o período 2, e eu vou aqui para o último período, certo? O período N, para não ficar tão rabiscado ali. Eu poderia mostrar nos outros também, vocês vão ver por vocês mesmos, certo? Período 1, período 2, período N. Dentro desses períodos, nós vamos ter uma relação que é o que o IF quer que vocês sejam capazes de perceber. Isso aqui o IF me manda explicar para vocês, olha. Relação sujeito-predicado. Relação sujeito-predicado. Anote aí, sujeito igual aquilo sobre o que eu falo. Anota aí essa definição, é uma definição didática criada para fins de sala de aula. Se vocês forem lá para as gramáticas, as definições lá são outras. Eu vou trabalhar as definições da gramática partindo da minha definição. Professor, sujeito, aquilo sobre o que eu falo. Eu falo algo. Aquilo sobre o que eu falo é o meu sujeito. Certo? Beleza? É aquilo sobre o que eu falo. Então, sobre o que é que eu estou falando aqui? O que eu estou dizendo que é alguma coisa? Repare no verbo. Aqui, olha, a palavrinha é. Eu estou falando sobre o conto maravilhoso. É o conto maravilhoso que é alguma coisa. Então, o conto maravilhoso é o sujeito. Percebo que eu marquei tudo. O conto maravilhoso. Agora, o que realmente aqui é o núcleo, a parte mais importante, é a palavra conto, é o substantivo. Certo? Ok? Posso avançar, gente? Pode, Posso? professor. Então, nesse outro período aqui, aqui é o 2, né? Eu vou analisar no período 3, que eu acho que está mais legal. Olhem aí o período 2 e vocês vão ver também sujeito. Olha aqui no 3, olha. Deixa eu usar a mesma cor, fica mais legal, né? Olha lá, ó. Período 3 aqui, olha. O herói e o eleitor implícito de uma narrativa. Isso tudo aqui é sobre o que eu falo. Concordam comigo? Nesse outro período? Vocês já usam a língua portuguesa desse jeito. O que o IF quer é que vocês tomem consciência mais ainda disso, para vocês revisarem os próprios textos de vocês, para vocês aprenderem a olhar para um texto escrito e não ver só um monte de palavras, perceber a organização do texto. Então, quem foi que aceitou alguma coisa? Quem foi que praticou essa ação aqui do verbo? Aceitar. O herói e o eleitor implícito de uma narrativa maravilhosa. Concordam comigo que é sobre isso que você está falando alguma coisa, usando um verbo? Alguém concorde, por favor? Só para não ficar solitário, que eu não estou vendo o chat. Concordamos. Concorda? Se eu disser os alunos e as alunas
anotaram o conteúdo. Eu estou falando sobre os alunos e sobre as alunas e estou dizendo que eles praticaram a ação. É só isso que o IF quer que vocês percebam num texto escrito. Aí eu vou dar um texto para vocês, na reposição de hoje, a gente vai exercitar isso. Eu vou dar um texto para vocês e vou dizer, marque os sujeitos. Pronto, está aí a tarefa. Tudo claro, gente? Querem perguntar? Tudo claro, professor. Tudo claro, né? Anota o que é predicado. O que é que o IF quer que vocês sejam capazes de perceber? Relações. Eu vou indicar que vocês percebam uma relação. Sujeito predicado. O sujeito é aquilo sobre o que eu falo. Vamos lá, meio ponto na média final para quem me disser em 10 segundos. Quem me disser a definição de predicado com base nessa definição de sujeito. Vamos ver como é que está o raciocínio lógico de vocês? Se o sujeito é aquilo sobre o que eu falo quando eu escrevo um período, que não é obrigado ser assim. Tem oração sem período, ou tem um período que não tenha um sujeito e tal, mas eu estou dizendo assim, quando tem, nesses textos que nós vamos ler, todos vão ter, certo? Então, se o sujeito é aquilo sobre o que eu falo, o que é o predicado? É aquilo que é falado sobre o sujeito. Pronto, meio ponto para você. Vou gravar a voz para você não vender seu meio ponto para outra pessoa. Quem foi que falou, hein? Foi eu, Francisco. Francisco. Então, Francisco, você pode digitar aí no chat para os colegas anotar essa definição. Essa não é uma definição que vocês vão encontrar em livro. Nunca vi um livro definindo assim. Também não estudei todos, né? Essa é uma definição didática, entendeu? O que eu digo sobre o sujeito é o predicado. Tá certo, gente? Pode anotar a definição que o Francisco deu, que está certíssima. Olha aqui, olha. Essa parte inicial a gente vai pular. A gente vai estudar isso quando a gente for estudar lá a ordem direta e a ordem inversa. Porque o sujeito pode vir antes ou pode vir depois do verbo, pode vir coisas antes, certo? Então, aqui, olha, seguindo o critério dicotômico da racionalidade, a gente vai ignorar essa parte. Apaga aqui. Esquece. Ela é uma informação acessória. Vamos em busca do restante do predicado e do sujeito. Uma observação ao que Francisco falou. Anotem aí. Tudo que não é sujeito é o predicado. Está claro? Então, essa parte que eu risquei, ela não é o sujeito. Ela é uma parte do predicado. Beleza? Professor, licença. Pode dizer. Eu cheguei agora porque eu estava no médico fazendo exame. Tá bom. Tá bom. A gente vai repetir essa aula hoje às 13 horas e você vai conseguir acompanhar bem direitinho. Quer ver? Tente se situar no que eu estou dizendo. Falta 3 minutos e eu ainda quero dar 2 conceitos a mais. Estou trabalhando bem direitinho. Conceito de conto maravilhoso. Revisando para a colega que só chegou agora e já caminhando para o fim desses 45 minutos. Conto maravilhoso é quando um conto tem coisa sobrenatural e os personagens aceitam e até nós, leitores, aceitamos também. Certo? Estou definindo assim com vocês. Verbo, as palavras que eu posso colocar no presente, no passado e no futuro. No caso aí, a palavra é, a palavra aceitam, certo? Substantivo, o nome das coisas. A palavra conto, a palavra herói, a palavra leitor, a palavra definição, a palavra hesitação, tá? E agora, Francisco acabou de me definir o que é predicado com base na definição de sujeito como sendo a parte daquilo que eu escrevo que é sobre o que eu falo algo. Então, nesse primeiro período aqui, nesse começo, você tem o conto maravilhoso então eu estou falando sobre o conto maravilhoso. Veja que eu marco do o até o maravilhoso aqui, como sujeito. É ele que é. O herói e o leitor implícito de uma narrativa maravilhosa aceitam. Ok? Pratica essa ação de aceitar. Então, eu estou falando sobre o herói e o leitor implícito de uma narrativa maravilhosa. Isso é o sujeito. E tudo que eu falo sobre o sujeito vai ser o quê? Vai ser o meu predicado.
Tudo tranquilo até aqui, gente? Tudo tranquilo? Sim, professor, tá tranquilo. Pronto, ótimo. O que que eu quero que vocês percebam agora, nessa reta final, eu vou pedir 1 minuto a mais do nosso horário, se o relógio de vocês já der 45, para eu apenas definir. A gente vai ter o segundo momento da aula para aprofundar essas questões e vai ter a aula de reposição. Eu quero que vocês percebam aqui para eu encerrar, certo? Olhe, quando o texto, eu estou procurando um exemplo que fique mais claro. Eu encontrei, eu acredito. Esse aqui vai ficar legal. Olhe, o leitor, o herói e o leitor implícito de uma narrativa maravilhosa aceitam. Se eu chegar para vocês assim e dizer, turma, vocês aceitam, não fica uma coisa incompleta, não fica? Fica, professor. Concordam comigo? Por quê? Porque essa palavra, que é um verbo, porque eu posso colocar no presente, no passado, no futuro, ela é uma palavra que exige que você complete. Quem aceita, aceita algo. Olha aqui o algo que é aceito, olha. Leis da natureza. É isso que é aceito. Então, esse complemento de um verbo, a gente diz que é o objeto do verbo. Vão aprendendo aí, quem nunca estudou isso, vão aprendendo. É o complemento verbal. Certo? Dúvidas? Sobre esse exemplo aí, tem dúvida, gente? Existem verbos, olha como é uma escadinha, viu? É como andar de bicicleta. Se fizer uma coisa errada, cai. Nomes das coisas, substantivos. O substantivo vem sempre, ou quase sempre, enfim, quase sempre, com uma palavrinha, um artigo antes, quase sempre, né? Vem recorrentemente, né? O conto, as leis, então, conto é um substantivo, leis é um substantivo, certo? Nome das coisas, substantivo. Palavras que eu coloco no presente, passado, futuro, verbo. Existem verbos que não precisam de complemento. Se você disser, o homem morreu, morreu. Certo? Agora, quando eu digo o homem aceitou, você me pergunta, aceitou o quê? Olha o exemplo. Aceitaram leis da natureza. Certo? Posso avançar? Só preciso de mais 1 minuto, que eu já fiz a revisão. Eu quero acrescentar uma informação. Por favor, digam que sim ou que não. Pode. Professor, pode. Posso? Então, olhe, a palavra explicação, que eu botei em negrito aqui, se eu perguntar para vocês assim, pessoal, vocês já ouviram a explicação? Vocês concordam que vocês perguntam explicação do quê para mim? Concordam? Sim. Porque a palavra explicação, ela exige um complemento. Explicação do quê? Olha aqui onde é que está o complemento. Ó. Dos fenômenos. Então, esse dos fenômenos é o complemento verbal. Professor. Dúvidas? Verbal não, perdão. Eu me empolguei querendo acabar a aula. Nominal. Então, revisando. Maravilhoso quando tem uma coisa sobrenatural e ninguém liga para explicar isso racionalmente. Simplesmente é aceito na história. Certo? Você tem, nesse texto que define o conto maravilhoso para nós, você tem nomes de coisas, substantivos, explicação, hesitação, e você tem verbos. A palavra é um verbo, a palavra aceitam é um verbo, certo? Existem verbos que não precisam de um complemento e existem verbos que exigem um complemento. O verbo aceitar, ele exige. Por isso que eu destaquei em vermelho aqui, olha, aceitam, aceitam sem explicação novas leis, aceitam novas leis. Isso aqui é o complemento do verbo aceitar. E existem nomes, como, por exemplo, o nome explicação, que exige um complemento. Está aqui o complemento, olha. Explicação dos fenômenos. O complemento de um verbo chama complemento verbal, o complemento de um nome chama complemento nominal.
essa é uma explicação introdutória. Vou terminar para ouvir Francisco. O que vocês vão precisar fazer? Vocês vão precisar olhar para um texto como esse e demarcar e identificar esses elementos igual eu estou fazendo aqui. Quem aprender a fazer isso agora vai tirar 50% da nota até o final das nossas unidades, porque eu vou acrescentar conteúdos, mas o exercício vai ser esse. Quem não aprender, eu vou ficar trabalhando com você pessoalmente, individualmente, até você conseguir. E todo mundo conseguiu até agora. Pronto, quer me fazer uma pergunta, eu ainda gravando? Pode fazer. Se não quiser fazer, eu paro a gravação e lhe ouço. Quer? Como é que você quer? Não, professor, é só para dizer que eu estou anotando, que eu anotei a parte de complemento verbal e nominal. Ótimo, então eu vou parar aqui, vocês vão ter o intervalo, e eu também vou ter o intervalo, e eu vou deixar o texto em tela para vocês copiarem e perguntarem alguma coisa no início da próxima aula, certo? Daqui a 15 minutos. Beleza, gente? Ok? Posso, por favor, meu diretor? Posso? Vou interromper a gravação, viu? Professor. Valeu.